Existe uma diferença importante entre construir uma hidrovia e recuperar a relação de uma cidade inteira com a água que corre sob seus pés. O Plano Municipal Hidroviário de São Paulo não promete apenas menos caminhões nas ruas ou menos poluição no ar. Ele propõe reescrever a maneira como uma das maiores metrópoles do planeta enxerga seus próprios rios. Por mais de um século, esses cursos d'água foram tratados como obstáculos a serem contornados, canalizados e escondidos debaixo do concreto. Se o plano avançar como projetado, a geração que crescer em São Paulo nas próximas décadas pode ser a primeira, em muito tempo, a enxergar seus rios não como um problema, mas como parte da paisagem viva da cidade. Resta saber se a maior metrópole do Brasil vai conseguir sustentar, ao longo de 20 anos, a disciplina necessária para transformar essa promessa em realidade, ou se, como tantos outros grandes planos brasileiros, ela vai acabar submersa antes mesmo de sair do papel. Quando a proposta de transformar os rios paulistanos em vias navegáveis começou a circular entre técnicos da prefeitura, a reação inicial de muita gente foi de descrença. Afinal, estamos falando de cursos d'água tão degradados que por décadas foram tratados oficialmente como esgoto a céu aberto. Não existe precedente no Brasil de um rio urbano dessa magnitude sendo recuperado a ponto de suportar tráfego de embarcações de carga. E os críticos tinham argumentos sólidos. Despoluir um rio inteiro dentro de uma das regiões mais densamente povoadas do mundo exige décadas de trabalho contínuo, bilhões em investimento e, principalmente, uma mudança de comportamento da população, menos algo que nenhuma obra de engenharia, por mais sofisticada que seja, consegue garantir sozinha, sem contar a complexidade técnica. Controlar o nível da água em um sistema fluvial urbano. Construir estruturas capazes de elevar e baixar embarcações com segurança. E ainda por cima, fazer tudo isso sem interromper a vida de milhões de pessoas que moram às margens desses canais. Mesmo assim, em novembro de 2024, o projeto saiu do campo das ideias e se tornou oficial. A prefeitura publicou uma consulta pública detalhando o que chamou de Plano Municipal Hidroviário. E o documento revelou uma ambição muito maior do que qualquer um esperava. Para entender por que esse projeto impressionou até quem trabalha com grandes obras ao redor do mundo, é preciso comparar números. Em Seul, na Coreia do Sul, existe um dos casos mais citados de recuperação de um curso d'água urbano, o rio Cheonggyecheon. Ali, uma via expressa elevada foi demolida para reabrir um canal que havia sido soterrado décadas antes. O projeto é hoje estudado em universidades de urbanismo no mundo inteiro. Transformou a percepção da cidade e custou centenas de milhões de dólares. E ainda assim, tem pouco mais de 10 quilômetros de extensão. O plano paulistano, na comparação direta, é de outra escala. Inteiramente, estamos falando de mais de 180 quilômetros de vias navegáveis integradas, conectando rios, represas e canais que hoje funcionam de forma isolada. Não se trata de recuperar um único trecho simbólico. Trata-se de costurar toda uma bacia hidrográfica metropolitana em um único sistema funcional de transporte. E o coração dessa rede é um rio que praticamente nenhum morador de São Paulo saberia apontar no mapa. Nasce em uma cidade do ABC paulista e percorre pouco mais de 30 quilômetros até desaguar em um dos principais rios da capital. No início do século passado, esse canal teve um papel histórico relevante. Era usado para escoar produção agrícola e conectar regiões que, à época, tinham no transporte rodoviário uma alternativa ainda incipiente. Barcos pequenos e balsas circulavam por ali, movendo mercadorias entre o interior e áreas mais próximas do litoral. Mas o século XX
não foi gentil com esse rio. A industrialização acelerada da região, somada a um crescimento urbano que avançou sem planejamento sanitário adequado, transformou o canal em um dos mais poluídos da metrópole. Hoje, a maioria dos moradores da região sequer sabe que aquele fio d'água escuro que corta bairros industriais já foi, um dia, uma rota comercial movimentada. É justamente esse rio que o novo plano coloca no centro da primeira fase da obra, não por acaso, mas porque devolver a ele sua função original é, para os engenheiros responsáveis, uma espécie de prova de conceito. Se for possível recuperar esse trecho e torná-lo navegável para embarcações menores, o resto da rede, incluindo os canais mais profundos e movimentados que cruzam o centro da cidade, se torna tecnicamente viável. Antes de qualquer barco navegar por esses canais, existe um trabalho invisível e gigantesco que precisa ser feito debaixo d'água e debaixo da terra. O primeiro passo é sanitário. Ao longo de cada rio incluído no plano, será necessário instalar estações de tratamento capazes de interceptar o esgoto que hoje é despejado diretamente nos canais. A proposta prevê um sistema de túneis paralelos ao curso principal da água, menos construções que correm por baixo das margens e funcionam como coletores, capturando resíduos antes que eles cheguem ao leito do rio, tá? Só depois dessa interceptação é que a água tem alguma chance de recuperar qualidade suficiente para sustentar vida aquática e, mais tarde, tráfego de embarcações. O segundo desafio é hidráulico. Rios urbanos não têm profundidade nem largura suficientes naturalmente para suportar embarcações de carga. Isso exige dragagem menos a remoção de sedimentos e resíduos acumulados no fundo do leito ao longo de décadas, em uma escala que, segundo estimativas do próprio plano, deve consumir sozinha mais de R$ 1 bilhão só nessa etapa. E o terceiro desafio é talvez o mais visualmente impressionante de todos: as eclusas. Como os diferentes trechos do sistema hidroviário têm níveis de água distintos, será necessário construir estruturas capazes de elevar e baixar embarcações entre esses níveis, funcionando como uma espécie de elevador aquático. O projeto prevê que essas eclusas sejam automatizadas, monitoradas por sistemas de inteligência artificial, capazes de otimizar o consumo de energia e reduzir o tempo de travessia das embarcações. Se existe um elemento do plano que sintetiza sua ambição futurista, são os chamados ecoportos, pequenas estações espalhadas ao longo de toda a rede hidroviária, funcionando simultaneamente como pontos de carga e descarga de mercadorias e como espaços de convívio para a população local. A ideia é que essas estruturas sejam alimentadas por energia solar e eólica, com sistemas próprios de reaproveitamento de água da chuva e infraestrutura preparada para recarregar embarcações elétricas. Mais do que terminais logísticos, os ecoportos foram desenhados para funcionar como pequenos centros comunitários, onde moradores das regiões ribeirinhas, historicamente afastadas do convívio com a água, possam se reconectar com os rios que cercam suas casas. E essa reconexão é, segundo os próprios documentos do plano, tão importante quanto o transporte de cargas em si. Décadas de poluição não afastaram apenas os peixes dos rios. Paulistanos menos afastaram também as pessoas. Recuperar essa relação é parte do que torna esse projeto diferente de uma simples obra de infraestrutura de transporte. A resposta está nos números do trânsito. Estudos técnicos conduzidos ainda no fim da década passada já apontavam que a matriz de transporte da região metropolitana de São Paulo é excessivamente dependente do modal rodoviário, um sistema que, segundo os próprios pesquisadores, não tem mais capacidade física de expansão significativa. Não há espaço para construir novas avenidas na escala necessária para resolver o problema apenas com mais asfalto. E aqui entra
a lógica por trás da hidrovia. Cada embarcação de carga, planejada para operar no sistema, tem capacidade equivalente a 10 caminhões, multiplicando isso pela frota diária estimada de 60 embarcações. O resultado projetado é a retirada de centenas de caminhões das ruas todos os dias, um alívio direto, tanto para os congestionamentos quanto para os níveis de poluição atmosférica da cidade. É um raciocínio simples na teoria, extremamente complexo na prática, para entender que recuperar um rio urbano condenado não é fantasia. Basta olhar para Paris. Durante anos, o rio Sena foi tratado como um símbolo de fracasso ambiental, um curso d'água tão degradado que chegou a ser considerado biologicamente morto, incapaz de sustentar praticamente qualquer forma de vida aquática. A reviravolta veio depois de um investimento bilionário, sustentado ao longo de mais de uma década, que incluiu a modernização de sistemas de esgoto. A interceptação de hoje é um rio que voltou a abrigar dezenas de espécies de peixes e moluscos, e que se tornou uma das principais atrações turísticas e recreativas da capital francesa. O paralelo com São Paulo é evidente, e é justamente esse tipo de precedente que dá sustentação técnica à ideia de que, sim, é possível reverter décadas de degradação. A diferença é que o desafio paulistano é multiplicado pela escala. Não se trata de recuperar um único rio, mas uma bacia inteira, interligando múltiplos cursos d'água simultaneamente. Nenhum projeto dessa magnitude vem sem um custo proporcional. As estimativas apontam um investimento total que ultrapassa 8 bilhões de reais, distribuído ao longo de mais de 2 décadas de execução, menos com previsão de início, ainda nesta década, e conclusão apenas na metade do século. É um prazo que, à primeira vista, pode parecer desanimador, mas faz sentido diante da complexidade da obra. Não é possível despoluir um rio da noite para o dia. Tampouco construir dezenas de eclusas e ecoportos sem comprometer o avançar em fases, testando e ajustando cada etapa antes de escalar para o restante da rede. E é exatamente esse horizonte de tempo que explica o ceticismo internacional. Projetos de infraestrutura de longuíssimo prazo, especialmente em países com histórico de descontinuidade entre gestões públicas, carregam um risco real de não saírem do papel. A pergunta que especialistas fazem não é apenas isso. É tecnicamente possível? Isso vai sobreviver a 20 anos de trocas de governo, crises econômicas e mudanças de prioridade? Existe uma diferença importante entre construir uma hidrovia e recuperar a relação de uma cidade inteira com a água que corre sob seus pés. O Plano Municipal Hidroviário de São Paulo não promete apenas menos caminhões nas ruas ou menos poluição no ar. Ele propõe reescrever a maneira como uma das maiores metrópoles do planeta enxerga seus próprios rios. Por mais de um século, esses cursos d'água foram tratados como obstáculos a serem contornados, canalizados e escondidos debaixo do concreto. Se o plano avançar como projetado, a geração que crescer em São Paulo nas próximas décadas pode ser a primeira, em muito tempo, a enxergar seus rios não como um problema, mas como parte da paisagem viva da cidade. Resta saber se a maior metrópole do Brasil vai conseguir sustentar, ao longo de 20 anos, a disciplina necessária para transformar essa promessa em realidade, ou se, como tantos outros grandes planos brasileiros, ela vai acabar submersa antes mesmo de sair do papel.